Sejam bem-vindos ao canal do Senhor Jesus Abrindo Caminhos. Recebam orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei para que o YouTube entenda que é algo bom. Deus os abençoe e proteja sempre em nome do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A palavra do Senhor ela fala para que livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Quando tem muitas coisas que atrapalham a vida das pessoas, nós devemos prestar atenção no que deixamos de fazer, o que está nos atrapalhando a cumprirmos a nossa missão, o nosso trabalho, cuidar bem daquilo que Deus nos entregou e nos sentirmos melhores, pessoas melhores, pessoas... Quando a gente fala realizada, é que o espírito ele está em paz. E tem a paz que excede todo o entendimento, que é a paz do Espírito Santo. É uma paz que nós não conseguimos comprar, só vem de Deus, só vem da parte do Senhor. E é o Espírito Santo quem dá. Quando uma pessoa ela busca muito a Deus, ela passa por coisas difíceis, mas ela passa em paz, diferente de outras que ficam desesperadas, desanimadas. E no que está falando hoje a palavra do Senhor, para tirar tudo que atrapalha, para que e nos livrarmos também do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando uma pessoa um atleta, ele vai correr, ele precisa fazer o quê? Ele não pode, imagine um atleta, ele correndo, ele percorre ele fica treinando, né? Às vezes tem uma corrida e aquelas pessoas que são profissionais, que se preparam, eles ficam treinando, né, o tempo inteiro para aquela corrida. E o que é que eles fazem? Eles se livram de todo o peso, porque imagine uma pessoa levar a sua, vamos dizer assim, uma pessoa vai viajar, vai sair do país porque tem uma corrida fora do país, uma corrida muito importante. Aí ele leva a sua mala para a corrida? Não, ele deixa a mala
no hotel, ele guarda sua mala, ele guarda suas coisas. Imagine os corredores com suas malas, com suas mochilas, todo o peso, aquelas coisas, chegou de viagem, vão correr, e todos, cada um carregando suas coisas. Como seria? Ou se alguns decidissem fazer isso e outros não. Ou dois corredores, um cheio com mochila, com mala, com peso nas costas, carregando, e o outro corredor, ele livre, ele fazendo a corrida normal, como todos fazem, sem peso algum. Quem você acha que ganharia a corrida? Já está bem claro, né? O que vai leve, vai sem peso. É assim que devemos levar a nossa vida. Nos livrarmos de tudo que nos atrapalha. O pecado, ele atrapalha porque quando uma pessoa ela faz uma coisa errada e ela se sente culpada, ela fica angustiada, o trabalho não rende mais a mesma coisa, a vida não é mais a mesma coisa. Uma pessoa que vive com culpa e continua fazendo aquilo que é errado, ela não tem paz. Então ela é uma pessoa que ela além dela não ter paz, ela não dá paz às vezes para os outros, porque uma pessoa infeliz, ela não deixa ninguém feliz, quem estiver ao redor dela. Então, na maioria das vezes, quando a pessoa insiste em uma coisa errada, ela está carregando um peso sobre ela. E é um peso que atrapalha na corrida dela, na caminhada dela. Outras pessoas, não é isso. Elas não sabem dizer não e elas começam a atrapalhar a vida delas. Às vezes é com dinheiro, ela começa a emprestar, ela começa às vezes, emprestar um cartão de crédito e aquilo começa a embaralhar as finanças dela. Ela começa a receber aquele não posso te pagar porque aconteceu imprevistos e eu não tenho como te pagar, não tenho como pagar o teu cartão, a fatura. Aí já começa a falar como se a dívida não fosse daquela pessoa que usou o cartão da pessoa. Começa a falar, isso não é problema meu. Aí a pessoa que emprestou o cartão, ela já mexe com todas as finanças dela, com todo o orçamento, e ela às vezes assume uma dívida que não foi dela, porque ela não soube dizer não. Ela não soube falar não, e de repente tudo muda. Só que para nos livrarmos destes pesos, precisamos nos ajudarmos. Quando uma pessoa ela tá passando, ela pede algo emprestado e ela depois ela precisa, ela passou por algo e ela não consegue cumprir com o compromisso dela, ela converse com aquela pessoa, mas converse, peça desculpa, faça acertos, vá pagando aos poucos. É assim que se faz, aí se livra de um peso, tanto um lado quanto o outro. Para que a nossa caminhada tenha quando você está caminhando certo com as pessoas e você também não deixa que as pessoas façam tudo o que querem com a sua vida se torna uma vida leve. É mais fácil para cumprir o propósito, é mais fácil para descansar, para resolver, para ter clareza das coisas. Não podemos viver de qualquer jeito. Se você vive de qualquer jeito, você está acumulando pesos.
pesos de pecado, pesos dos outros, pesos. Aqui está falando em uma corrida, não está falando nem de uma caminhada, é uma corrida. Como uma pessoa pode caminhar correndo com tantas coisas? Deixar que outras pessoas controlem as nossas vidas. Não podemos fazer isso. Temos que ter vontade própria. Vontade própria significa eu arco com as consequências da minha vida, dos meus atos. Vontade própria. Se uma pessoa quer que eu faça algo que eu sei que aquilo não vai ser bom para mim, eu não posso fazer. Eu não posso ficar me machucando. Isso é outro peso para minha corrida, porque isso vai fazer mal para minha pessoa e não podemos aceitar. Tem coisas que temos que ver. Não é possível agradar a todos. É impossível, nunca nós vamos poder agradar a todos. Nunca. Jesus não agradou a todos. Imagine nós. Por mais que você faça, você diga sim, sim, sim. O dia que você não puder e você disser um não, aquilo vai lhe ser cobrado. Aquela pessoa que você sempre disse sim, vai ficar chateada com você. Então, por mais que você faça, não é para deixarmos de ajudar as pessoas. Não vamos confundir. Tem pessoas que precisam de ajuda, ajuda de um conselho, ajuda de como que você vai largar uma pessoa que ela está passando por síndrome do pânico, depressão, essas coisas. Você não pode abandonar. Você tem que estar junto, você tem que orar pela pessoa, você tem que fazer o que pode. Se ela for não da sua família, se ela precisar de ajuda, você precisa ajudar. Agora, tem pessoas que é diferente. Tem pessoas que chamam as outras só para falar dos seus problemas, para falar da vizinhança, às vezes dos amigos, do trabalho, e você não pode fazer nada. Você quer resolver algo, você fica constrangido em dizer não, às vezes no seu trabalho, atrapalha o seu trabalho, você está trabalhando e aquela pessoa está ali que trabalha junto com você, mas está atrapalhando o seu trabalho. Você é uma pessoa dinâmica, uma pessoa que faz bem o seu trabalho, mas aquela pessoa não deixa você se concentrar em seu trabalho. E não é por um motivo que é necessário, porque temos que ser como aquele a história do é que eu esqueci, mas tem uma história que 3 homens, 2 eram religiosos, viram um homem caído e não o socorreram, porque estavam com pressa, porque tinham os compromissos deles, e eu estou resumindo, porque eu não estou lembrada, eu não estou lembrada, mas o terceiro homem, ele não era um homem religioso, ele não tinha religião, e ele passou, e ele viu aquele homem caído, que ele foi assaltado, e ele estava à beira da morte, e aquele homem se compadeceu dele e levou até uma hospedagem e pagou e pediu para que cuidassem dele e deixou tudo pago. Ele salvou uma vida. Às vezes a gente tem que parar para ajudar, porque isso salva vidas. Como agora vamos colocar para nós, se fôssemos nós
que estivéssemos precisando de ajuda, uma ajuda de verdade. Eu fui muito ajudada quando eu tive depressão e síndrome do pânico. Eu fui muito ajudada, Deus não me desamparou. Colocou pessoas que oravam por mim, que me ajudavam no financeiro. Eu passei uma situação muito difícil, porque eu não podia trabalhar. E, claro, uma pessoa com depressão e síndrome do pânico, eu quase não andava dentro da minha casa, eu tinha muito medo, ficava sempre no quarto. Eu não queria ver ninguém, não queria conversar com ninguém e pessoas me ajudaram. Então, é diferente quando você para ajudar alguém que está realmente precisando. Uma pessoa que tem câncer e a família se reveza, a família ajuda. Às vezes são pessoas que têm crianças que ela está doente, ela tem câncer e ela tem crianças, ela precisa de ajuda. Às vezes são jovens que têm câncer e a família precisa parar e revezar para dar atenção, para cuidar. Crianças doentes, gente, são muitas pessoas com problemas gravíssimos e precisando de uma palavra, precisando de um apoio, de uma ajuda, de um conselho, às vezes é um abraço, às vezes é para fazer um serviço dentro da casa, para lavar uma louça, limpar uma casa para aquela pessoa que não está bem. E às vezes as pessoas veem uma pessoa doente, passando por esse problema, se esforçando, e elas falam mal da casa, elas não vão para ajudar. Então, a gente precisa se libertar dessas coisas, agir no momento certo, fazer a coisa certa para quem realmente precisa. Quantas vezes as pessoas perdem tempo conversando umas com as outras, enquanto poderia estar fazendo uma boa ação. Tem tantas pessoas que fazem marmita para doação, elas deixam o tempo delas para fazer uma boa ação, para elas ajudarem perdão, elas deixam os afazeres dela, larga a própria vida para ajudar o próximo. Isso sim é fazer uma boa corrida. Agora, largar por largar, parar suas coisas, cuidado para não se envolver em problemas dos outros. Quantas pessoas, elas param sua corrida, elas param de olhar para Deus, deixam de ter uma vida com Deus, para elas se envolverem em confusão dos outros. Quantas pessoas morreram porque tomaram as dores dos outros? Quantas pessoas você já ouviu dizer que entrou em uma briga que não era dela e ela acabou morrendo? Não devemos tomar as dores dos outros. Se você tem 2 vizinhos seus que estão em uma discussão, apazigue a situação. Não queira apagar fogo com gasolina. Tem pessoas que elas conversam com a outra e ao invés dela pedir para que aquela família se acalme, ela coloca gasolina na fogueira. E isso às vezes destrói famílias. As pessoas falam, ninguém tem coragem de fazer o mal. Precisamos orar e vigiar, porque hoje em dia as coisas que estão acontecendo são coisas muito terríveis. Devemos apaziguar tudo que pudermos ao nosso redor, tudo que pudermos.
com a palavra de Deus, com a palavra de sabedoria, ajudar, sim, na hora que precisar. Não precisou, eu vou cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar da minha vida, da minha família. Eu não posso viver, como é que fala, meu Deus do céu? Ouvindo as coisas dos meus vizinhos e eu colocando lenha na fogueira de um lado e do outro. Tem pessoas que elas escutam algo de um, aí para agradar aquela pessoa, ela fala, sim, você tá certa, isso, e você deveria tomar mais providência. Escuta as coisas do outro e assim, às vezes acontecem tragédias por causa a fofoca, ela destrói vidas, destrói muitas vidas, porque as pessoas que param a sua caminhada para elas prestarem atenção na vida do outro e falar e se preocupar e ver se deu resultado e acorda de manhã já procurando notícias sobre aquele assunto e fala e comenta, ela parou a vida dela, ela parou a corrida dela, ela deixou de ganhar créditos nos céus. Ela deixou de ganhar crédito com Deus. Não é brincadeira, a nossa vida não é uma brincadeira. Todos os dias tem pessoas nascendo, pessoas morrendo. Antes, há muitos anos atrás, era mais acidentes de carro, enfermidades, doenças. E era mais isso. Hoje em dia está assustador. Temos que ter cuidado em nossa caminhada com quem vamos falar, o que vamos falar, como devemos resolver com nossa família. Olha quantas tragédias domésticas. Pais, é verdade, e está na Bíblia. E as pessoas parece que elas não estão percebendo. Pais matando filhos, matando crianças. Me perdoe por eu estar falando desse assunto, eu não gosto de falar. Quem que gosta de falar de tragédia, é bom falar de coisas boas. Mas temos que perceber o que está acontecendo em nossa volta. Não podemos também fechar os olhos para tudo e dizer que está tudo normal, o que as pessoas estão fazendo. Isso é um inimigo das nossas almas trabalhando, destruindo vida de crianças, vida de jovens, pessoas tirando a própria vida, homens matando esposas, esposas matando esposos. Tá uma coisa assustadora demais. E em nossa corrida, temos que olhar para Jesus, como diz na palavra. Eu vou ler novamente. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Temos que olhar para Jesus. Temos que pedir a misericórdia. Ele está sentado à direita de Deus Pai e Ele está vendo tudo o que está acontecendo aqui. E Ele está intercedendo por nós. Então, devemos nos livrar dos pesos das nossas vidas. Peso é tudo que é ruim, tudo que não é bom, de falar palavras que não agradam a Deus, que ao invés de chamar a Deus para suas vidas, tem pessoas que falam no inimigo e fala e entrega os filhos e fala palavras horrorosas. Não podemos fazer isso com as crianças, com os jovens. Seu filho pode ser o que ele quiser na vida dele, porque você não vai impedir. Você vai orar. Ore pelo seu filho, ore pela família, ore pelas crianças, ore pelos vizinhos,
Ore pelo trânsito todos os dias, pelas escolas. Quantas adolescentes, quantas crianças morrendo na mão dos outros, quantas coisas terríveis que antes nós dizíamos, nunca isso aconteceu, eu nunca vi isso. E dramas do inimigo na mente das pessoas. Quando um jovem está trancado e ele sai, ele está no quarto muito tempo e a família percebe o comportamento diferente, mas fica sem norte, sem saber o que fazer. Temos que orar e levar o nosso povo desde pequenininho para a igreja, porque levando, só Deus tem misericórdia, porque quando uma ovelha, como diz na palavra do Senhor, quando uma ovelha se desgarra do rebanho, você pode correr atrás, mas não é todas que se consegue trazer de volta. Porque quando o filho não obedece um pai e uma mãe, o pai e a mãe só podem orar. É a única coisa, e é o que salva, é a oração. Quantas famílias foram salvas por um pedido de oração, de um pai, de uma mãe, de um parente, às vezes é uma tia intercedendo, é um irmão intercedendo pelo outro. Então temos que nos livrar para termos uma vida melhor. Olhe dentro da sua casa, faça pare um pouco, comece a pensar. Às vezes a gente leva uma vida meio que robótica, parece, mas não somos robôs. Temos que prestar atenção. Aí acorda, aí começa a trabalhar, fazer isso, corre, faz aquilo, vai em um lugar, resolve uma coisa, vai em outro e leva uma criança na escola, outros que não têm filho na escola, tem umas que cuidam da casa, outras que vai trabalhar fora e chega e é aquela correria e não para pensar, para ver o que está precisando fazer de melhor para você e sua família. Você já parou com sua família para pensar e conversar com eles e dizer assim, vamos nos livrar desse peso? Aí começa a falar das coisas erradas que está acontecendo, mas orando, pedindo a Deus. Pegue na mão da sua família, faça oração nos seus lares. Não vamos brincar com o que está acontecendo. Vamos tirar o peso da angústia, da mágoa, da tristeza, da raiva, de desgosto. Tantas pessoas desgostosas, sem prazer de fazer as coisas, porque receberam tantas coisas pesadas, tantas cargas de palavras ruins que são lançadas na vida dela, pessoas convivendo na mesma casa, um magoando o outro. Hora de orar, de olhar para Jesus, de pedir ao Espírito Santo, me ajuda a tirar esse peso, essa bagagem pesada. Eu tenho a minha corrida e eu preciso alcançar, chegar. Eu preciso ser um vencedor, uma vencedora. Eu não aceito ser perdedor, ser perdedora. Fale, eu sou filha de Deus. Eu não aceito. Eu quero a minha vitória. Eu sou vitorioso, vitoriosa em Cristo Jesus. E eu tenho a paz que excede todo o entendimento, a paz do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E o Senhor vai abrir os meus caminhos e eu vou correr livre do peso que lançaram em minhas costas. Peso de palavras de maldição, peso dos meus pecados, porque eu vou pedir a Deus para me perdoar. Senhor, perdoa os nossos pecados, não olhe os nossos pecados. Nos ensina, Espírito Santo, seja nosso ajudador, nosso cuidador, nos ensina, Pai, a corrermos a nossa corrida, já vendo a nossa vitória,
sem ir para o lado esquerdo nem para o lado direito, e em frente e não olhar para trás. O que passou não volta, acabou. O que passou, passou. Olha para frente agora, esquece todo o passado. Há 20 minutos atrás já se tornou passado, não temos mais como voltar atrás. Então vamos correr a nossa corrida pedindo a Deus para que Ele nos auxilie e tire toda a nossa bagagem, todo o cansaço, toda a enfermidade, toda falta de dinheiro, que o Senhor nos dê boas estratégias, nos abençoe em todas as áreas das nossas vidas. E meus irmãos, minhas irmãs, é um pedido, peça a Deus discernimento espiritual e sabedoria. É muito sério. Você com sabedoria, você vai saber cuidar bem de você, você vai saber aconselhar a sua família e você vai saber aconselhar todo aquele que encontrar em seu caminho. Você nunca vai dar um mau conselho e você nunca vai deixar que façam coisas ruins com a sua vida. Preste atenção, você é muito amado e amada do Senhor. Nunca esqueça disso, que o Senhor entre com providência na vida de todo aquele que pediu oração neste canal. Pai, este canal é seu, somos teus e eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, vem com teu amor e poder na vida de todo aquele que pediu oração. Transforma, Pai, vem com curas, milagres, prodígios, abençoa a vida financeira dos teus filhos, Pai, abençoa a vida sentimental de todos os teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoa e protege as nossas crianças, os nossos jovens, as escolas, os nossos lares, nossos trabalhos, sonhos, projetos, e nos dá uma boa corrida, Pai, com a certeza da vitória. Em nome do Senhor Jesus, guiados pelo Espírito Santo de Deus, já temos a vitória. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Glórias a Deus.